Olá, queridos alunos do 10º período do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço. Nesta videolição, farei uma tratativa específica a respeito das cláusulas abusivas. No vídeo anterior, até havia feito uma pequena abordagem a respeito das cláusulas abusivas, pois era um seguimento das proteções contratuais. Pessoal, todo mundo já tem uma mínima noção a respeito das cláusulas abusivas no que se refere aos contratos de modo geral, dos contratos em espécie. Acontece que nas relações de consumo do Código de Defesa do Consumidor, considerando que na relação o consumidor é tratado sempre como uma parte hipossuficiente, portanto, o próprio direito do consumidor assim trata o consumidor como parte mais frágil, todas as cláusulas contratuais serão interpretadas sempre de modo mais favorável ao consumidor e ainda assim estarão sobre o julgo da consideração por abuso toda a cláusula em que eventualmente o fornecedor se coloque em uma posição de vantagem em relação ao fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, ele é muito claro, ele considera, como cláusula abusiva toda aquela que não pode produzir efeito prático no campo jurídico, exatamente pelo fato de ter colocado o consumidor em uma relação de desvantagem em relação ao fornecedor. Portanto, qual é o efeito prático de uma cláusula abusiva? É a sua nulidade de pleno direito. O juiz não vai nem considerar, eventualmente, por exemplo, um contrato em que o fornecedor se exonere de qualquer culpa a respeito de um produto que seja fornecido. Isso é totalmente inviável. Ou que ele coloque toda a responsabilidade em relação a um terceiro e não em relação a ele, Muitas vezes, vocês já devem de ter visto, inclusive, porque foi prático mesmo depois do Código de Defesa do Consumidor, no início da década de 2000, muitos fornecedores ainda colocavam que eles eram meros atravessadores e que eles não tinham nenhuma responsabilidade a respeito daquele produto ou serviço. Portanto, algo totalmente descabido. Então vamos lá, vamos exemplificar aquelas cláusulas principais que a gente vai entender como cláusula abusiva na concepção da palavra. A primeira como eu acabei de falar, a primeira delas é a causa de irresponsabilidade. Esta não há nem o que dizer. Toda aquela que impossibilite, atenue ou exonere o fornecedor por vício ou danos no produto, ou aquela em que o consumidor está renunciando a um direito. Cláusulas que retiram do consumidor a opção de reembolso da quantia paga, como previsto. Não pode ter contrato na relação de consumo em que o consumidor abra mão da possibilidade de todos os reembolsos que estão previstos pelo Código de Defesa do Consumidor. Isto é passivo. Todas as decisões já foram tomadas. Bem, a terceira cláusula, a transferência de responsabilidade. Da mesma forma que não pode se exonerar, não pode simplesmente chamar este terceiro. Estou transferindo a minha responsabilidade. Agora, existem algumas cláusulas abusivas que muitos dentro da relação de consumo nem notam que estão sendo abusados contratualmente. Vou dar um exemplo. As cláusulas que determinam a utilização compulsória da arbitragem. Sabemos que mediação e arbitragem é uma solução muito boa para todos os litígios de direito de modo geral, mas não pode alguém em um contrato
abrir mão de pedir a tutela jurisdicional, isso seria totalmente descabido, né? Outra forma de cláusula abusiva importantíssima, cláusulas que infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais. Se uma norma ambiental estiver sendo atacada, ela não poderá ser considerada como válida. Diante do Código de Defesa do Consumidor, ela passa a ser uma cláusula abusiva. E, por último, que eu gostaria de destacar, as cláusulas que obrigam o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação e que, sem que igual direito seja conferido tanto ao fornecedor quanto ao consumidor. Como sabemos, não pode haver, lá daquilo que a gente aprendeu dentro do direito das obrigações, um desequilíbrio de tal forma que somente a um caiba isso e não caiba a outro. Então as cláusulas abusivas estão presentes no Código de Defesa do Consumidor e é importante fazermos uma análise a partir do 51. Correto, pessoal? Obrigado e até a próxima videolição.